Timão. Que está fervendo. Mário, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes, porque ontem 85 conselheiros do Corinthians do chamado Movimento Reconstrução SCCP protocolaram um pedido de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Este documento, que tem como base o Estatuto do Corinthians e também a Lei Geral do Esporte, tem como destinatário o Romeu Tuma Júnior, ele que é presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Agora, o Romeu Tuma Júnior analisa esse documento e tem até 5 dias para enviar à Comissão de Ética do clube para analisar esse pedido. Vale lembrar que o próprio Augusto Melo já tinha sofrido outro pedido de impeachment no início deste mês de agosto e também vai responder por isso, por toda aquela questão envolvendo a Vaidebet, ou seja, o desgaste político dentro do Corinthians segue muito grande. Enquanto isso, o Augusto Melo segue trabalhando nos bastidores do clube para tentar solucionar o problema, né? O Corinthians está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, vive uma situação muito delicada e tem a disputa das Copas, da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. Segue se reforçando. Ontem anunciou o José Martínez, volante de 30 anos, chega com contrato até 2027, já estava treinando com o Corinthians desde a última semana e agora está totalmente liberado no bid, pode inclusive estrear contra o Juventude na próxima quinta-feira pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Outro jogador que está treinando com o Corinthians, mas este que ainda não foi anunciado, o Héctor Hernandes, 28 anos, ele que também está chegando para o Corinthians. Ontem vazou uma imagem dele no treinamento, né? A TV Corinthians acabou postando e os torcedores, óbvio, foram lá acompanhar e ele estava nas imagens. Agora aguarda apenas a liberação do seu visto de trabalho para ser anunciado oficialmente pelo Corinthians. Será a 7ª contratação dessa janela de meio de ano do Corinthians. Com o José Martínez, 17 contratações, com o Héctor Hernandes, que ainda não foi anunciado, 18 contratações do Corinthians nesta temporada. Um ano também bastante complicado para o clube, já foram gastos mais de 170 milhões somente em reforço. O Corinthians segue treinando porque à tarde viaja para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude por esse jogo de ida da Copa do Brasil, amigos. Caramba, 18 contratações no ano, né? É muita coisa, um plantel e um banco de reservas inteiro, E né? algumas contratações caríssimas, né? Contratos longos também. Nessa parte financeira, o ponto positivo é a venda do Wesley, e entra um dinheiro bom, né, nos cofres do Corinthians, e tem a proposta para o Yuri Alberto, né? De empréstimo, né? O Southampton não está interessado na contratação do Yuri Alberto, tem que ver se o Corinthians vai optar pela permanência dele ou se vai tentar fazer negócio com o Yuri Alberto. Que eu também tenho dúvida se seria bom para o Corinthians agora. Perdeu o Yuri Alberto tá mal, o Yuri Alberto perde gol, o Yuri Alberto ficou um tempo sem jogar com o Yuri Alberto. Melhorou muito o time? Não, é o artilheiro do Corinthians no ano. Apesar da fase ruim, ele é o artilheiro do Corinthians. Ele tem que melhorar muito, ele tem que botar a bola para dentro. O Corinthians precisa disso. Mas quando ele não joga, o que acontece também? Vai jogar o Pedro Raul. Ou uma esperança muito grande de, entre aspas, o Héctor Hernandes ser o novo Verratti. Apareceu o Héctor Hernandes, que o Ramon Dias certamente avalizou, aprovou o atacante que está chegando e consiga resolver o problema de fazer gol. Né? Mas não dá para confiar que assim deu certo em um lugar com um jogador, vai dar certo em outro lugar com outro jogador. Ele avaliou também o Sebastião Ferreira no passado. Então, é isso daí. O Brenner até falava ontem sobre isso, o atacante paraguaio, né? Então. Deu no que deu. É um risco, hein? Eu acho um risco muito grande para um time que está com a corda no pescoço. Muita gente acha que é um exagero dizer que está com a corda no pescoço. Eu não acho. Acha um exagero? Tem gente que acha, não, ganha 1, 2 jogos. Não. Realmente, se o Corinthians ganhar 2 jogos, é capaz dele passar. Mas o que eu tenho visto dos corintianos... Ele tem 14 rodadas, ele tem que ganhar 5, 6 jogos pelo menos. Ganhou 4 em 24. O que eu tenho encontrado aqui na redação dos corintianos, o pessoal está desesperado. Então, o Wesley já não joga mais. Aí vai embora o Yuri Alberto e vai ver se o cara que chegou, se ele dá certo ou não. Estão tentando a contratação do Arthur Cabral. Mas o Arthur Cabral, O Arthur Cabral, acho que, tecnicamente, é um bom centroavante. Falou sobre a parte financeira, se seria prudente buscar, se o Corinthians tem condição de buscar. Tecnicamente, eu acho que é um cara com capacidade para ser solução. Para ser um camisa 9 artilheiro. A curto prazo, eu também acho. Eu acho que é um jogador que poderia se destacar, né, nessa equipe do Ramon Dias. Mas tem que ver se é uma negociação viável, né? Para trazer. Porque o Corinthians queria por empréstimo, né? E o Benfica quer vender, não é isso? O Benfica está com uma possibilidade de negociar o Marcos Leonardo também, que não é titular do time, com o Al Hilal. E aí perderia um centroavante, o Arthur Cabral seria um outro centroavante que o Benfica poderia perder também, né?
Então o Benfica está vendo também um negócio que não seja prejudicial ao time, mais do que a parte financeira. Talvez perder 2 centroavantes assim, em um intervalo muito curto para o Benfica seria complicado depois, até para buscar uma reposição, já que a janela europeia fecha em... Você acha dessa Fecha agora, essa semana. Né? Essa semana. Mas a questão toda é que quando você faz uma negociação dessa, você já tem que ter a carta na mão. Tem que ter a carta na mão. Vou vender esse aqui para comprar aquele ali. Sim. Pá. Você não vai negociar para, entre aspas, ficar com mão vazias para depois ver o que vai acontecer. Na hora. Eu tô negociando para vender esse jogador X, mas alguém já e ao mesmo tempo eu já acertei o preço do cara que vem para o lugar dele. É isso, né? A saída do Yuri Alberto é isso. Deve ser condicionada à chegada de outro. Sim, possivelmente. O Arthur Cabral. Na Europa normalmente é assim. Só que a janela fecha segunda-feira, não é isso? Hoje é terça. Isso. Ainda tem... Vai ter uma semana quente no mercado aí. Movimentações. Uma semana decisiva para a temporada do Corinthians, hein? Para a temporada do Corinthians. Com um negócio fervendo fora de campo, para variar, na parte política. E assim, sendo sincero, se você for pegar até o rendimento do Corinthians no jogo contra o Fortaleza e o potencial do elenco, não é um rendimento para você pensar em então rebaixamento. Comentava o time que mais cria chances, né, Eugênio? Não sei se foi você que falou. Não, mas faz quantas rodadas que o Corinthians jogou bem contra o Galo e perdeu? Sim. Mas umas 3 ou 4 rodadas, não é isso? Porque você precisa traduzir em campo e converter as chances criadas. Não tem mais tempo de jogar bem e não ganhar. Sim. Que o Ramon viveu isso no ano passado. Claro, é que quando você joga bem, você tem uma perspectiva do seguinte, olha, repetindo essa atuação a esse nível, você mais cedo ou mais tarde vai ganhar os seus jogos, jogando bem. Eu acho que a situação do Corinthians seria pior se a gente olhasse para o time hoje e falasse o seguinte, esse time não tem nada para apresentar, está apresentando limite. Não. Eu acho que o time tem apresentado coisas boas também. Agora, a gente não está vendo os resultados acompanharem essas atuações boas. Ou momentos bons do time, o time não está conseguindo ganhar os jogos. E aí faz falta. Empatou com o Juventude em casa. Esse jogador, esse com 2 a mais. Bragantino em casa. Esse no último minuto do jogo. Tá oscilando. Alguns bons jogos. Não sei não. Vamos... O que a gente tem que você falou aqui, amigo? Então vamos lá. Os piores times das últimas rodadas. Pô, isso é um perigo. Todo mundo fica desiludido com isso. Lá. Menos pontos conquistados nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Últimos 15 pontos. pontos. Últimos 15 pontos, o Cuiabá só conseguiu 1. Por isso que está na zona do rebaixamento. O Cuiabá contratou Gustavo Sauer, ex-meia do Botafogo. O Bragantino só 2 pontos nos últimos 15. Tá devagar o Bragantino. Já falei aqui do Bragantino. A banda é bonita, mas o cantor tá com a voz desafinada. A banda é bonita? A banda, o roteiro é ótimo. O cantor? O palco, não acharam ainda. É o cantor que não chegou lá. O Prazo tem uns aplicativos. IA, inteligência artificial. Autotune. Ah, entendi. Você vai lá e... O Bragantino tá muito bom. Já falei aqui, o baterista é bom, o percussionista é ótimo, o roteirista consegue com a afinar a voz muito do cara, bom. viu? Mas aí, abrem-se as cortinas do show. Não dá certo. Bom dia! Rafael Pratos, o senhor que acabou de dizer aqui que o Corinthians está jogando bem, que o Eu acho que tem futebol alguns bons apresentado jogos. dá esperança, dos últimos 15 pontos no Brasileirão, o Corinthians conquistou 3. Não bota a bola na rede, cria, mas não bota a bola na rede. Esse é o bom futebol? Imagina quando jogar mal, hein? Chances criadas no Campeonato Brasileiro, Palmeiras 303, 36 gols. Corinthians em segundo, 267. Bastante. Bem atrás. Mas bem atrás, 20 gols. Então, mas estou dizendo, bem atrás, mas são 16 gols a menos, é isso? Sim. Também é um número bem menor. Sabe que Chances criadas não resolve jogo. Rodrigo Garro. Mas está muito resultadista, Abel. Também o resultado que vai definir quem vai, quem Tem que ser fica, resultadista. tudo bem, claro. Os 4 tem que últimos ser. caem. Você Só sabia que a gente tem que disso? analisar além do resultado. Ah, é? Você tá falando assim, pegou o placar, Fortaleza 1, Corinthians 0. Ih, então o Corinthians tá tudo ruim aqui e tal. Classificação tá ruim, o time não ganha 6 jogos, mas o time teve um jogo no Castelão que poderia ter ganhado, do líder do campeonato. Isso tem alguma relevância ou não tem? Para ganhar tem que pôr a bola na casinha. Aí você falou tudo. Interessante a mudança de postura do Ramon também, né? Quando ele chega, ele tenta passar uma confiança, falar, não, o elenco do Corinthians é melhor que o do Vasco, situação completamente diferente. E agora, com um Corinthians que cria muito, tem o Garro, que é o segundo jogador que mais cria grandes chances no Campeonato Muito Brasileiro. bom jogador. Né? Muito bom jogador. E o time não é eficiente, não coloca a bola na rede, ele já falou, ano passado tinha o Verratti. Agora, que recado que passa para os atacantes dele também, né? Agora, Ano passado eu tinha o Verratti, mas aqui... isso é número de o pessoal não chances tá criadas. resolvendo. Quando a gente vai para os gols esperados, Olha aí. que aí é a qualidade da Olha aí. chance, Aí é uma outra chance conversa. criada, o Corinthians é o 14º. Aí.
25,2 gols esperados. Botar a bola na rede. Palmeiras é ó. o primeiro, Botafogo é o segundo, Bahia é o terceiro, Flamengo é o quarto, Inter é o quinto, Fortaleza é o sexto. Peraí, mas esse quesito que o Eugênio trouxe agora não é botar a bola na rede. Você está falando da qualidade da chance? É, a expectativa de Sim, gol. sim. A cada finalização você tem uma probabilidade de gol. Sim. Porque a chance é Então, quando não você são chuta no gol. Não são chances tão claras, é isso? É isso, Olha aí. entendeu? A expectativa de gol, ele é 14º. 14º, mas o suficiente para, por exemplo, ficar fora da zona de rebaixamento. Ah, em relação às chances criadas, ou chances mais evidentes, né? É, tem que... Porque aí o corintiano pode pensar, o Vitória também não está ganhando de ninguém. O Vitória apareceu naquela tela? Era o Não, quinto? não. Não, né? Não. Ah, não, porque dos últimos 5 jogos, faz 3 que o Vitória não ganha, mas dos últimos 5, os ganhou 2 dois. primeiros ele ganhou. Ganhou Tem dois. 6 Duas pontos seguidas. aí. Tem 6 pontos em 15, né? E mais um empate, que foi o empate com o Cruzeiro. Isso, Em 7 em 15 ele fez 7 pontos, 7 pontos. o Vitória. Jogar Só no... que o Vitória caindo não tira o Corinthians. Se o Vitória realmente cair, o Vitória está na zona do rebaixamento. Para o Corinthians sair, ele tem que puxar outro. Então, Não só o mas Vitória. ali, Ele tem Atlético... que puxar ou o Fluminense, ou o Criciúma, Mas ou o o movimento do Bragantino. Fluminense é um movimento de crescimento, Viés de É alta? por isso que eu estou falando. não é? É. Desde a chegada do Thiago Silva, o time cresceu e saiu da zona de rebaixamento. Muito, é outro time. É outro time. E, por outro lado, Juventude e Criciúma, talvez o Criciúma um pouquinho dê algum sinal de desequilíbrio, mas Joga o Juventude continua brigando. Joga amanhã. Criciúma e Jogar com a Bragantino. corda no pescoço, time gigante, no limite, dentro da zona do rebaixamento, é complicado. Não é qualquer jogador que sustenta isso psicologicamente. E o Corinthians tem até bons atacantes. Acho que o Pedro Raul é um bom atacante. O Yuri Alberto é melhor até que o Então, Pedro por Raul. favor, desenvolva. Porque você não achava isso, é? Você Desenvolva. falou faz pouco tempo aqui, o Pedro Raul é um jogador muito limitado, pouca média de gols, baixa... Mas você falou outro dia que ele não era bom. Agora você falou que ele é bom. Agora eu fiquei confuso. Ele tem- Tá parecendo jornalista esportivo. O Pedro Raul Você é acabou, bom. você acabou de Essa falar assim eu fiquei outro dia confuso aqui. agora. Não, o Pedro Raul não é tão bom. Essa Você declaração falou, agora foi cara. impactante. Vamos pedir para ele repetir? Ou não? É. Vale? O Pedro Raul, Repita, por favor, Vai dar amigo. corte, vai dar o corte. Pedro Raul tem limitações. O Dudu tem limitações. O Corinthians pagou muito um jogador que estava em baixa, mas ele, estando com confiança, eu acho que é um atacante que pode contribuir, é um bom atacante. E ele está com confiança? Não. Então, Mas é então isso. foi por água abaixo essa informação. Mas é isso que eu tô falando, Abel. Eu não entendi. Pra você jogar Peraí. no limite, com a corda no pescoço, você tem que ter jogador forte na parte psicológica. O Yuri Alberto é um jogador que sente. O Pedro Raul é um jogador que sente, já sentia no Vasco. Falta referência nesse Corinthians. Falta jogador que vai chamar responsabilidade Os caras também. mais experientes foram todos. Porque Só ficou o Fagner, né? Foi o que o mas- Eugênio E o falou. Romero. Fagner e Mas Romero. aí, não, mas o Corinthians não errou pra mim. Mas Tudo bem, mas não é essa a discussão. Mas o que o Eugênio falou, o Corinthians viveu uma reconstrução. Sim. Viveu uma reconstrução. Sim. E perdeu referência. Perdeu o jogador que chama... Você tem um Garro que é um cara que... Esse bom. chama. Muito bom. Participativo, dá em mim. Que ele tenta resolver. Mas no ataque você ainda não tem essa peça. Por isso que o Ramon, ele não falou algo errado, não. O Verratti era um cara que jogava com a corda no pescoço, no limite, mas ele sentia pressão, ele gostava dessa pressão. Não E sei o se Corinthians ele não tem esse gostava, jogador ele no ataque. respondia. Sim. Ele tem facilidade para fazer gol, coisa que os outros não têm. né? Não, mas uma facilidade é psicológica que ele está colocando. Isso, Né? É da de pressão. não se sentir, tem a pressão, mas ele não se sente inferiorizado por isso. Ele, opa, tudo bem, tem a pressão, vou continuar jogando igual. Tem gente que, opa, cara, tá difícil, tá O muito Pedro Raul jogou um pênalti na Lua em São Januário contra o ABC. No momento de pressão. Então, mas se o cara não consegue jogar com pressão, ele não pode jogar no Vasco, no Corinthians, nesses times. Ué, e não é só quando tá na zona do rebaixamento. na O boa Corinthians também. disputando o Na título, boa o também. centroavante Claro. vai estar sempre Tô com você pressionado nessa aí. pra fazer gol, gente. Agora eu tô com você, Abel. Concorda ou não? Tô com você. Claro, pô. Então não pode jogar no Corinthians se o cara não pode jogar com pressão, Mas gente. o Corinthians tinha que ter avaliado isso. Pagou mais de 25 milhões de reais no Pedro Raul, um jogador que estava em baixa. Se você for analisar a carreira dele, a grande temporada dele mesmo foi no Goiás. Foi no Goiás. E com o time brigando, assim, boa parte do campeonato para não cair. Não caiu, né? Vamos dar uma olhadinha no que estão dizendo os amigos e amigas, fãs de esportes, na hashtag F360BR, para ver se eles estão cornetando também o Corinthians, cornetando a gente, concordando com a gente. Tadeu, bom dia! Fazer contratações emergenciais, como o Corinthians fez nesse campeonato, nunca é uma boa ideia. Acaba se pagando caro por conta do medo do rebaixamento e pressão da torcida por reforço. Eu concordo com o Tadeu. Inclusive, eu falei ontem aqui, olha, tem algumas contratações que são por desespero. O Eugênio ainda colocou,
Eu concordei com o Eugênio até certo ponto. Mas não é só o time que está lá embaixo. O Flamengo que está lá em cima também está fazendo contratação. Mas com mais tranquilidade. Sem tanto desespero. O Baby da Fiel tá me cobrando, hein? Aqui no... Por quê? Ele falou. Nervoso. Não sei. Temos mais uma? José Renato, bom dia. Ele não gostou. Troquem Gabigol pelo Yuri Alberto. Yuri voaria no Flamengo, tendo assistências aos montes. Já Gabigol... O Yuri Alberto é bom atacante. Eu acho um bom atacante. Seria uma boa troca? Não. Tem que ver se o Gabigol... Eu ia perguntar, tem que ver se o Gabigol quer. Yuri Alberto Gabigol já vestiu a camisa do Corinthians. Yuri Alberto ia deitar no Flamengo, fazer um monte de gol? Eugênio Leal. Um monte de gol, ele faria gol. Faria gol, porque... Poderia também. Olha só. Bota ele no Palmeiras, você vê se ele não faz gol. Você tem que entender O Inter, ele fez gol. o ambiente, né, em que ele está inserido. Ele estaria jogando no Flamengo com o Gerson, com o Arrascaeta, com o Pedro, com o Cebolinha, ou com agora o Michael, ou com o Alcaraz. Agora chega, hein? No Corinthians tem chegado também. Mas a questão é que a coisa ia estar menos concentrada, menos focada nele. Isso possivelmente. Aí sim. Mas no se Corinthians é perder assim. no Flamengo também, alguns gols que perdeu no Corinthians... Você se vira aí porque você é a nossa esperança de fazer o gol. Não se vira O Yuri aí, Alberto não tem a parte... O que o Eugênio tá falando... Dá o teu jeito que o gol tem que ser teu. De vez em quando o Garro vai acertar um chute, mas o Garro é mais um criador. Não é exatamente um finalizador. No ataque do Corinthians, a responsabilidade praticamente única de marcar é do Yuri Alberto. Esse é o ponto. O que o Eugênio tá falando é... O Yuri Alberto não tem o mental para ser protagonista do Corinthians. E vai ter no Flamengo, então? Você acha que vai dar corte? Ué, Às vezes você... Mas aqui no Flamengo ele não será um protagonista, ele será mais um. Isso favorece. Um time que vai fazer a bola chegar o tempo inteiro. Isso favorece. E aí ele pode até virar um protagonista, se ele começar a fazer um gol atrás do outro. Mas sabe quando você tem um time que te possibilita tem pressão mesmo estar assim. ali na cara do gol, receber essa bola com tranquilidade mais vezes? Não é assim, eu tenho uma bola no jogo que você vai lá e vai ter que resolver. Corre, porque tem que arrancar correndo, chegar lá e ter tranquilidade. Não, no Flamengo o ambiente... facilita a vida de qualquer um. Tem pressão também. Não só dele. É um bom atacante, mas é um jogador que sente muito a pressão e que não está conseguindo virar essa chave para chamar a responsabilidade. O Corinthians, dentro dessa reconstrução de elenco, dessa reformulação, eu vejo um elenco que precisa de liderança e precisa de referência. Eu não consigo enxergar isso ainda no Yuri e no Pedro Raul. Tá. Esse é o ponto. Tudo muito jogadores bonito. que sentem esse contexto. Só tem um ponto que eu ainda estou tentando entender o que vocês estão dizendo. Sente muito a pressão, mas no Flamengo iria arrebentar. Então, no Flamengo não tem pressão. Você não entendeu o que eu falei? Tem outro status, Abel. Você está com dificuldade de entender o que eu falei. No Flamengo não seria pressão focada exclusivamente mas em cima tem dele. pressão, eu entendi, mas tem pressão do mesmo vai ter em jeito. todo lugar. Se perder gol na cara do gol, tá ferrado, amigo. Se perder, toda hora a bola vai chegar, vai ter um Rascaeta dando passe, vai No ter Corinthians tá chegando também. No Corinthians chega também, Eugênio. Mas não chega domingo, chegou. Não chega tão fácil. Não Como chega não? tão fácil. Então, o que eu acabei de mostrar aqui. A qualidade das criações. Né? Os gols esperados do Flamengo são em quantidade muito superior aos gols esperados do Corinthians. O senhor se contradisse. Por O senhor quê? se contradisse com os números mostrados. Epa! Porque primeiro o senhor e outros aqui disseram que o Corinthians é um dos times com mais número de chances. É verdade. criadas. Aí o Yuri Alberto, a bola não chega? Negócio esse. Olha só. Vai de novo. Foi ou não foi? Eu me Foi ou contradisse. não foi? Mas acho que não vai dar tempo Eu me agora. contradisse. Os números mostraram um outro números são perfil. irrefutáveis, A questão como dos diria Fernando números Campos. é você saber olhar e interpretar. Você pode gerar uma maior quantidade de finalizações. Agora, a qualidade, a situação em que o jogador está para finalizar. Porque eu te dou um passe, você chuta de fora da área. Vai chutar 50 bolas, vai acertar uma. Eu vou te dar o passe, você vai ficar dentro da pequena área para fazer o gol. Com o Yuri não tem acontecido. Aconteceu com o Pedro Raul no final de semana. Aconteceu com o Yuri Alberto Não é pra também. mim não, Donan. Sim, Sem senhor. goleiro dentro da pequena área, não é toda hora que aparece. Ele foi cara a cara com Mas é um o lance goleiro. diferente do Pedro Raul. Tendo que dar uma arrancada lá do meio de campo, gastar energia, um chega lance cansado, esbaforido, é outra coisa. Qualidade da situação criada Esbaforido? versus... Nunca ouviu a palavra? Já ouvi, eu gosto. Versus quantidade de finalizações.